Dukkha é a primeira palavra das 4 nobres verdades, o ensinamento mais citado do budismo. Muitas vezes é traduzida como sofrimento, mas sua origem em Pali, uma antiga língua indo-ariana que é amplamente estudada como a língua sagrada do budismo, tem outro significado. Du, em Pali, quer dizer difícil, e Ka representa o buraco do eixo de uma roda. Então, Dukkha significaria uma roda com o eixo fora do centro ou fora do lugar. Essa história começa por volta do século V a.C., num parque de servos chamado Isipatana, onde hoje é Sarnath, no norte da Índia. Um homem sentou em frente a 5 pessoas e falou pela primeira vez sobre o que tinha descoberto. Esse homem era Siddhartha Gautama, e o que ele disse naquele dia ficou conhecido como o primeiro discurso, o momento em que o ensinamento budista começou. O primeiro discurso está registrado em Dhammacakkappavattana Sutta, em Pali, a língua dos textos mais antigos do budismo. E nele, Buda apresenta o que ficaria conhecido como as 4 nobres verdades. A primeira delas começa com uma única palavra, Dukkha. Todo o ensinamento que vem depois, a origem, a sensação, o caminho, depende de entender essa palavra. Ela é o diagnóstico. E como qualquer diagnóstico, a precisão importa. O problema é que sofrimento não é preciso o suficiente. Vamos voltar à imagem do eixo. Em Pali, Sukha significa bem-estar, leveza, o que flui. Su significa bom e Ka, o buraco do eixo. Então, Sukha é a expressão que representa uma roda com o eixo bem encaixado. Ela gira sem esforço. Dukkha é o oposto. Du, difícil, mais Ka, o eixo ligeiramente fora do centro. A roda ainda gira, mas há uma vibração, um atrito. Algo que não encaixa completamente. É uma imperfeição estrutural. Isso já é diferente de sofrimento. Sofrimento sugere dor aguda, evento específico, algo que acontece e depois passa. O eixo fora do centro não passa, é a condição da roda. Buda estava falando de algo mais sutil, mais persistente, mais estrutural. O que torna Dukkha ainda mais rico é que ele não é uma coisa só. Nos textos, o conceito aparece em 3 camadas distintas. A primeira é a mais óbvia, Dukkha Dukkha, que significa sofrimento do sofrimento. Dor física, doença, perda, morte. Essa camada qualquer tradução alcança. A palavra sofrimento funciona bem aqui. A segunda camada é mais interessante. Viparinama Dukkha, o sofrimento da mudança. Não da dor, mas do fim do prazer. Uma refeição boa acaba. Uma conversa que você não queria terminar, termina. Momento de alegria que, enquanto acontece, você já sente escorregando. Essa segunda camada começa a escapar da palavra sofrimento. Não é necessariamente o sofrimento, mas é a impermanência das coisas boas, a leveza que some depois do êxtase. A terceira é a mais profunda. Sankhara Dukkha, o sofrimento da condição. A insatisfação que existe não por causa de nenhum evento específico, mas pela própria natureza da existência condicionada. A sensação de que, mesmo quando tudo está bem, algo ainda não está completamente no lugar. Aqui a palavra sofrimento já não alcança tão bem o ensinamento. Buda não estava pregando tristeza. Estava fazendo um diagnóstico com uma precisão que levou 2.500 anos para a gente começar a traduzir direito. Quando estudiosos do budismo sentam para traduzir os textos Pali, Dukkha é uma das primeiras decisões difíceis. O Walpola Rahula, em What the Buddha Taught, um dos livros de introdução ao budismo mais lidos do século XX, escolheu o sofrimento e justificou. A palavra funciona como porta de entrada, é o que o leitor ocidental consegue segurar de imediato. Bhikkhu Bodhi, um dos tradutores mais respeitados do cânone Pali, também usa sofrimento na maior parte das vezes, mas adiciona notas extensas explicando que a tradução não alcança. Thich Nhat Hanh propôs ill-being, ou seja, mal-estar, em alguns contextos. Mais neutro, menos dramático. Stephen Batchelor, em Buddhism Without Beliefs, às vezes prefere anguish, angústia. Nenhum deles está errado. Cada escolha tem uma intenção: tornar o ensinamento acessível ou tornar o ensinamento preciso.
E essa tensão, a acessibilidade contra a precisão, é uma das mais honestas que qualquer tradução enfrenta. O que é fascinante nessa história não é que alguém errou, é que a palavra original é grande demais para qualquer equivalente. Se dukkha é mais do que sofrimento, o ensinamento de Buda muda de forma, e de um jeito que o torna mais preciso, não mais pessimista. Quando a primeira nobre verdade é lida como a vida é sofrimento, ela soa desencanto, como negação do prazer, como uma visão sombria do mundo. Mas quando dukkha é lido como existe uma imperfeição estrutural na existência condicionada, a proposta muda. Não é que a vida é ruim, é que há uma tensão inerente que vale a pena examinar. Buda não estava pregando tristeza, estava fazendo um diagnóstico. É a diferença entre um médico que diz, você vai sofrer, e um que diz, há aqui uma condição que tem origem e que pode ser compreendida. A segunda nobre verdade vai falar da origem. A terceira, da possibilidade de cessação. A quarta, do caminho. O diagnóstico preciso é o que torna o tratamento possível. E tudo começa na precisão da primeira palavra. Dukkha não tem tradução perfeita em português. E provavelmente não tem em nenhuma língua ocidental. E talvez isso seja parte do ponto. Buda estava nomeando algo que a gente reconhece quando sente, mas raramente consegue articular. Não a dor óbvia, mas essa que tem nome em todas as línguas. A outra coisa, a vibração do eixo fora do centro, a leveza que falta mesmo quando tudo tá bem. Se alguém te perguntar o que é dukkha agora, você já tem uma resposta melhor do que sofrimento. Se você saiu desse vídeo com mais clareza dos ensinamentos de um grande mestre e quer continuar esse tipo de exploração, se inscreva no Sapienses. É exatamente para isso que a gente existe. Porque crenças nos limitam, mas o conhecimento nos liberta.